a mais umas palavras cruzadas. Desta vez será a última deste ano, para falarmos sobre o 13º sábado. E estas palavras cruzadas vamos fazer em formato diferente, não é, Pedro? Parece que temos um convidado entre nós. Sabes que isto de não nos podermos reunir na igreja por causa da pandemia faz com que outras pessoas que estejam mais longe se sintam em pé de igualdade connosco. Portanto, nós, ao fazermos através destas novas tecnologias, temos esta possibilidade de estarmos com amigos nossos, mesmo que a distância física não permita, pelo menos conseguimos partilhar estes momentos nós três, não é? E é sempre bom podemos ter mais uma pessoa entre nós. Portanto, desde já dou as boas-vindas ao Pedro, que te sintas bem aqui no nosso pequeno, na nossa equipa de palavras cruzadas. E, portanto... E que não seja só a primeira e última vez connosco. Pois claro. É o princípio de uma grande amizade. Exatamente. Aliás, nós podíamos agora até fazer aqui um grande trio de ataque e a partir de agora sermos os três a fazer as palavras cruzadas. A lição desta semana, e dou já a palavra ao Pedro para ele começar também a partilhar connosco, fala sobre o céu, a educação e a aprendizagem eterna. Durante esta semana nós estudámos vários temas, abordámos sobre a vida eterna, que é algo que nos transcende, abordámos sobre a esperança que temos e também abordámos sobre um tema que infelizmente está na moda, digamos assim, que é a morte, não é? Pedro, diz-me por tua justiça, o que é que achaste da lição desta semana? Tens que ser mais específico nos Pedros. Pois, é verdade. E agora temos dois Pedros, é mais complicado. Eu digo Pedro Silva e Pedro Santos, é mais fácil. Diz-me. Então são permitidos para cortarmos e passarmos àquilo que é mais importante. Agradeço o convite. Eu já era fã das lições. Aliás, nós aqui na Irlanda, o nosso lar tem beneficiado, desse ponto de vista, tem beneficiado desta história da pandemia, porque temos a possibilidade de ver com muito mais frequência caras que nós amamos. Assistimos ao culto, assistimos às palavras cruzadas, às reuniões de jovens e estamos ligados virtualmente com muito mais frequência. E, portanto, é um privilégio estar aqui convosco e a falar da palavra de Deus que nós amamos e fazê-lo com pessoas e para pessoas que vão com certeza escutar e que me são queridas. Falando da lição, que é o mais importante, gostava de partir a lição em 3 pontos. Tu falaste em 4, mas soaram mais 3. Uhum. Um é este aspecto intelectual da fé. A lição começa com Pascal, se não me falha a memória. Uhum. Sim, Pascal. Sim, exatamente. E com a indagação dele de a humanidade pouco ou nada se preocuparem com a pergunta mais importante, segundo ele, que é a pergunta da nossa existência, porque ele constata, e acho que é uma verdade óbvia, que a vida é bastante efêmera e que tem que haver qualquer coisa para além desta vida. E, portanto, há esse aspecto intelectual que nem é tanto doutrinário, nem é sobre isso que eu gostava, e que a lição que se quer centrar, e depois, sim, um aspecto um pouco mais doutrinário da palavra de Deus, em que para que é que serve então esta vida que nós temos, e que fala que é uma aprendizagem. E a terceira parte é qual é que é o propósito depois no final disto tudo, desta aprendizagem. Eu falo um bocadinho desta primeira e depois, se vocês quiserem dar o vosso input, passo a bola e por aí. A mim isto é uma questão que é difícil de evitar, porque vem logo a discussão, o ateísmo. Muitas das pessoas olham para nós, cristãos, que aguardam uma segunda vinda de Jesus, ou que esperam rever os seus queridos e amados no céu, como um bocado uma consolação para tolos. Os pobres de espírito agarram-se a essas coisas para conseguir lidar melhor com a realidade que é inevitável, que é a morte, e com o luto.
E, portanto, por isso é que a religião, digamos, propriamente dita, acaba por ter menos expressão no Ocidente, nas sociedades que estão bastante mais ricas e desenvolvidas e têm muito mais fiéis nos outros países. Graças a Deus, nunca experimentei a pobreza e muito menos a de espírito. Quero-me parecer que vocês também não. Vivemos uma vida com plenitude e fartura de abundância de tudo aquilo que nos faz falta e o que não nos faz falta. E ainda assim temos esta fé, temos este ânimo que é muito interessante. E, portanto, eu quando me questionado sobre isto que o Pascal pergunta é, então, mas de onde é que nós vimos e para onde nós vamos? Existem os ateus, não acreditam que nós que somos fruto do acaso, de uma evolução circunstancial, ainda que ao longo de milhões de anos, e que não vamos para lado nenhum. Depois existem outras crenças e religiões, e depois existe, entre elas, alguns pontos de contacto, em que há sempre uma vida para além da morte. Em várias civilizações sempre existiu isso. Nós acreditamos que existe não uma vida para além da morte, mas que existe um plano para além da nossa vida aqui na Terra. Mas agora deixa-me só dizer-te uma coisa. A lição até fala sobre essa situação, até faz aquela questão de o que é que vale nós termos esse conhecimento para depois perdermos a vida eterna. E em relação a Pascal, eu achei interessante o facto de ele achar que não seria assim tão importante aquelas questões que se colocavam de nós perdermos o emprego ou de nós perdermos alguma coisa ou de ficarmos chateados com algo quando estávamos a perder ou não nos estávamos a focar numa pergunta essencial que seria, então e depois da nossa morte? Haverá mais alguma coisa? E foi interessante o Pascal, aquela comparação em que ele vê que pessoas que vivam bem ou pessoas que vivam mal, pessoas que sejam mais ricas, mais pobres, ou com muita saúde ou pouca saúde, uma coisa é certa, é que vão morrer, não é? Exatamente. E Pascal ficou intrigado com a situação de será que vai haver aqui alguma coisa mais além disto? E eu achei interessante quando tu agora disseste a fé curiosa, ou seja, esta curiosidade em relação à parte da fé. Mas é algo que a lição mais à frente, vamos abordar esse tema, é algo que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade em tentar compreender coisas que não são tangíveis, digamos assim. Tudo o que não é palpável para nós é muito complicado. Só quando nós conseguimos sentir alguma coisa ou quando nós conseguimos ver, aí é que é mais fácil nós conseguirmos compreender. O que é que achas, Pedro Santos, neste caso? Eu acho que isso é uma pergunta que atravessa todas as épocas da humanidade, perceber o que é que estamos aqui a fazer, que sentido, que propósito para a vida, depois da vida... Qual o destino dos mortos, não é? Qual o destino, o que é que há depois disso tudo, não é? E há muitas interpretações e perspectivas sobre isto, e a Bíblia deixou-nos bem claro, e Deus deixou-nos bem claro que a nossa existência não é fruto do acaso, que a nossa existência tem um propósito, teve um objetivo, que tem uma história e que não vai terminar e não termina quando nós morremos, que a morte não é o fim da história de cada ser humano. E essa esperança, digamos que era uma característica com que Deus criou a humanidade, com o poder de ser eterno, poder viver para sempre, e nessa perspectiva o que Cristo veio também fazer foi fazer com que nós, aceitando o seu sacrifício, pudéssemos recuperar esta vertente da nossa natureza de ser eternos, e com outras características que mais à frente vamos ver, mas agora aqui há um sentido, não é, para a nossa existência. Sabes que quando eu estava a ler a lição e abordando agora um bocado depois o tema que vem a seguir da nova existência que estavas a falar, achei interessante aquele comentário em que diz que quem não conheça, de pensar esta vida com 70, 80 anos de sofrimento chega, para que é que vamos ter ainda uma outra eterna, mas com sofrimento?
E logo no início da lição vem aquele texto em Apocalipse, que também faz parte. Eu quando estava a ler até parei, depois fui ouvir um hino que até vem no nosso cenário, que é o Lindo País, em que tem aquele texto extraordinário em que diz que não haverá mais nem choro, nem morte, nem dor. E às vezes nós custa-nos acreditar uma vida eterna onde tu não vais ter qualquer tipo de sofrimento ou de dor. É algo que, como nós seres humanos estamos tão habituados a ter durante as nossas vidas algum momento em que tínhamos perdido algum familiar ou alguma doença ou algo que nos deixe triste, que é difícil nós conseguirmos compreender uma vida eterna sem sofrimento. Se nós disséssemos, vai estar um ano inteiro sempre bem, sem qualquer problema, já diríamos que seria muito bom. Agora nós imaginarmos uma vida eterna só assim. Um dos meus versículos preferidos, quando se fala sobre estas coisas, é o do verso áureo. Sim. Eu resolvi isto facilmente para mim, que não dá para imaginar, não é? Nós não conseguimos... Não, eu prefiro estar na expectativa e, olha, quando for essa altura, então vamos desfrutar. Mas estar a imaginar que vai ser assim, que vai ser assado, não, vai ser muito bom. Vai ser melhor que aquilo que nós desejaríamos. É uma realidade diferente, uma natureza diferente, tudo diferente. Porque é inerente à natureza humana a dor, o sofrimento, as lágrimas, o estar doente. E aquilo que Deus nos promete isso vai desaparecer e faço todas as coisas novas. Inclusive a natureza humana. E isso é uma promessa que Cristo nos quis deixar e que Deus nos disse, as coisas não vão ser sempre assim. Não vai haver sempre sofrimento. E tu no início disseste, e é verdade, nós os três aqui, as nossas famílias, temos todos uma vida com conforto, com muita coisa boa, quando comparamos com a vida de outras pessoas que não têm as mesmas coisas que nós temos. Água canalizada, por exemplo. Um país com segurança, por exemplo. Há N fatores, não haver guerra no nosso país, não, quer dizer, muita coisa que temos. E às vezes esquece, esta promessa parece que perde peso, não é? Porque a nossa vida até é confortável e, portanto, até era bem manter isto durante mais tempo, viver mais tempo aqui. Mas Deus dá-nos esta perspectiva de, atenção, é tudo, vocês nem imaginam o que eu tenho para vocês. Não é? A questão para mim está ligada às duas questões que nós, sem nos apercebermos, já estamos aqui a falar de duas questões. Uma, questiona-se a própria existência de Deus. Portanto, se não há quem não acredita numa segunda vida, não acredita na existência de um Deus e de uma redenção ou de uma ressurreição a partir da morte. E sobre isso, eu considero que a nossa fé cristã, não é nem melhor nem pior das demais, porque um ateu também precisa ter muita fé. Nós dizemos que fomos criados a partir do pó e de um Deus que surgiu também do nada, que ninguém sabe explicar e tudo mais. Um ateu diz, matéria negra, havia matéria, umas partículas e depois aquilo, a energia, mas onde é que isso veio tudo? Enfim, toda a gente tem que acreditar em algo, tem que meter uma dose muito, muito grande de fé em algo que não é palpável, que era o que tu estavas a dizer. Portanto, o que a mim me atrai na fé que nós estamos aqui a falar e neste plano de redenção e de uma segunda vinda, é que a nossa fé dá um propósito para a nossa existência. A nossa fé diz-nos que nós não somos fruto de uma guerra entre deuses para chatearem-se uns aos outros, ou que somos fruto do acaso, de explosões e de partículas que se juntaram e depois aparecemos com dois olhos e com tudo a funcionar bem, e um ecossistema. Não somos fruto do acaso, não somos fruto de vontades egoístas de Deus, mas somos fruto de uma vontade extrema de um ser criador de amar. Isso é extraordinário, podermos dizer que somos e que fomos criados para sermos amados. E isso dá um propósito logo e um valor tremendo à nossa vida. E depois, a segunda parte, que é
o porquê da nossa existência. E aí entra aquilo que tu estavas a dizer, tu e o Pedro, que é o processo de restauração, que é a tal escola que a lição fala, que é, muitas das pessoas condicionam, e mesmo as religiões tentam condicionar a forma como nós nos relacionamos com Deus, porque entendem que é aí que existe o poder para controlar os fiéis, e acontece em todas as religiões, umas mais, outras menos, tentam definir como é que tu te podes relacionar com Deus, como é que tu podes ter acesso a esta vida eterna. Então nós entramos numa espiral de fazer coisas e de querer fazer coisas para atingir um prémio que nem sabemos bem o que é, nem porque é que estamos a lutar, que é o que o Pedro está a dizer. A Bíblia diz, aquilo que o olho nunca viu, o ouvido jamais ouviu. Tudo o que vocês nunca imaginaram é aquilo que está guardado para vocês. Portanto, estamos a lutar por coisas que nem sequer sabemos bem porquê. Quando, na verdade, o que acontece é que a nossa vida deveria servir para nós nos habituarmos a viver uma segunda vida igual àquela que nós gostaríamos que fosse esta. Ou seja, com respeito uns pelos outros, sem mentira uns para com os outros, com caridade, com justiça, com disponibilidade para servir, para amar, para partilhar. Quando nós vivemos uma vida, e depois, lá está, a doutrina carrega muitas coisas, santificação, temos que expurgar o pecado e deixar os pensamentos. Não, o processo de santificação é isto, é começarmos a viver uma realidade que era aquela que nós gostaríamos que tivesse já presente neste momento. Eu acho que o céu começa aqui, não é? E a ideia é que tu, cada dia que vives aqui, que te relacionas com outros seres humanos, possas transformar um bocadinho a realidade dos outros num bocadinho de céu. Pelo amor que tu lhes dás, pela tua amizade, pelo teu altruísmo e sacrifício pelos outros, pelo respeito pelos outros, independentemente de terem opiniões diferentes das nossas ou não. E isso são pedacinhos de céu que nós podemos ir espalhando na vida daqueles que estão à nossa volta. Digamos, este versículo diz-nos uma coisa, nós só podemos imaginar, não é? Como é que vai ser? Ora, e agora que estás a dizer que nós só podemos imaginar, acho que é uma excelente altura de nós ouvirmos o nosso momento musical, que nos vai ser trazido pela Marta Souza. What it would be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes would see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall?
Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Oh, I can only imagine. Oh, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Acho que a música retrata na perfeição aquilo que nós estávamos aqui a falar, não é? Sabem que uma dos pensamentos que já me passaram pela cabeça várias vezes é, em relação à eternidade, uma das coisas que nos faz muita confusão é o tempo, porque nós não sabemos o que é algo eterno, uma coisa que demora o tempo todo, não é? E por vezes nós, quando somos mais novos, pensamos, ou quando vamos a algum sítio, epá, que seca fogo, isto nunca mais passa, nunca mais, não há nada para fazer. Mas depois, e nós que já tivemos esse privilégio, já fomos a acampamentos onde fizemos uma fogueira e onde não tínhamos realmente nada para fazer, simplesmente só olhar para aquelas madeiras a arderem e estávamos ali em roda a falar uns com os outros. E aí eu imaginar isto acontecer no céu com milhares e milhares de pessoas, com pessoas que nós falámos da Bíblia e estamos ali ao lado a ouvirmos as histórias e contarmos as histórias e é perceber que realmente a eternidade, para além das outras coisas todas, de podermos ter experiências incríveis com os animais, esta parte da eternidade é algo que é extraordinário. Nós poder imaginar como é que vai ser estarmos com aquelas pessoas todas, onde não conseguimos ter nenhum sofrimento, que é uma coisa que é incrível. E avançando na lição, já da outra vez nós fizemos umas palavras cruzadas por causa de vermos Jesus como professor. Lembras-te, Pedro, da parte do jardim, que era a sala de aula, e é incrível como é que nós conseguimos ver que Jesus como professor daquela situação que estávamos a falar de... Há coisas que nós não conseguimos compreender, mas é feita uma promessa, é que nos vão explicar tudo, o porquê das coisas, e vamos conseguir perceber o porquê de não ter sido dito naquela altura e só mais tarde. O que é que vocês acham em relação a esta parte de Jesus como professor? Eu acho que uma das perguntas que a maioria das pessoas vão querer esclarecer é: se tu existias, porque é que tivemos, ou determinada pessoa que eu amo teve que passar por, sei lá, um cancro, ter sofrido e ter perdido a dignidade, por exemplo, com Alzheimer, Sim. Porquê? Porquê é que tu permitiste que isso acontecesse? E uma das acusações, e muitas das pessoas que acabam por recusar esta esperança e esta fé numa vida eterna, vem também um pouco de alguma revolta por isso, mas de certa forma, sem se aperceberem, estão a admitir que as pessoas dizem: se Deus existe, porquê existe isto? O sofrimento, a maldade, a guerra. Porquê é que morrem crianças? Porquê é que a gente liga ao noticiário e vemos crianças inocentes vítimas? E ao fazermos esta pergunta, estamos a admitir sem querer
que, de facto, o mal é a ausência de Deus. Porque quem pergunta as coisas dessa forma está implicitamente a dizer: há mal, portanto não pode haver Deus. Agora, o que nós retiramos também desta equação é que a existência de Deus, nós somos todos representantes de Deus. Nós fazemos escolhas todos os dias, pequenas e grandes, e essas escolhas podem ser boas ou más, divinas ou satânicas. E essas escolhas podem ter impacto em 3 gerações depois, podem ter impacto agora, podem ter impacto para a minha vida só, podem ter impacto para a vida de todos os que estão à minha volta, e este é o mundo em que nós vivemos. O cínico diz: se Deus existe, por que é que existe isto? É a mesma coisa que, como aquela história que se conta do barbeiro: se Deus existe, por que é que existem tantos cabeludos? Então, mas que culpa é que Deus tem, que culpa é que o barbeiro tem das pessoas não irem cortar o cabelo? A ausência de Deus é que dá lugar à existência do que é mau. E quando nós, na nossa vida, somos vítimas de escolhas erradas de outros e somos também causadores de sofrimento de outros, e depois no final desresponsabilizamos-nos como todo, como humanidade, que culpa tem Deus de estarmos a destruir o planeta, de poluirmos e de consumirmos? Eu acho que essa, vou já dar-te a palavra, pelo menos essas são as perguntas que eu gostava também, de certa forma. Isto sou eu a intelectualizar e com base no estudo da palavra de Deus, mas eu acho que grande parte do esclarecimento que Cristo vai prestar é explicar individualmente o porquê disto e o porquê daquilo e porquê que não se foi assim ao sábado. Eu ia-te só dizer, era ir ao encontro daquilo que estavas a dizer. Até mesmo nessa ausência de Deus, nós conseguimos ver o amor que Ele tem para connosco. Ou seja, se fosse alguém autoritário, um ditador, nunca iria deixar que nós tivéssemos essa liberdade de escolha, independentemente de depois nós virmos a sofrer com as consequências ou não. Ou até mais, independentemente de Deus vir a sofrer com essas consequências, porque nós sabemos que quando um filho de Deus se afasta, que certamente sofre como um pai sofre quando um filho se afasta. E é extraordinário nós podemos ver que, ainda assim, Deus aceita ou deixa-nos ter essa liberdade de escolha para nós tomarmos essa decisão. Mas isto é uma argumentação que Deus não tem como ganhar, porque a mesma pessoa que diz: se Deus existe, porque é isto, é a mesma que vai dizer: então, mas tu acreditas na Bíblia que estás a ler, tu acreditas num Deus, já leste aquele Velho Testamento que diz: vai lá e mata tudo, animais, crianças, arrasa o povo todo. Ou um Deus que faz chover chuva de fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra, ou um dilúvio que destrói toda a gente. Então, mas isso é o Deus isso é que é um Deus de amor. Quando Deus intervinha para destruir o mal, não é um Deus de amor. Quando Deus não intervém e deixa que nós façamos as nossas escolhas, é um Deus culpado por omissão. É culpado por ação e por omissão. E portanto, é uma questão de escolha e de ponto de vista que nós temos relativamente a isto. Porque Deus não mudou. O meu ponto de vista é que muda. Não sei o que é que tu achas disto, Pedro, mas gostava de te ouvir também sobre esta questão desta aprendizagem que tem que ser feita na Terra para o céu e no céu também depois de tudo isto. Eu acho que há perguntas que nunca vamos conseguir encontrar as respostas para elas, e essa do sofrimento humano é uma delas, não é? É muito complicado nós acreditarmos, mas uma coisa é certa: o que Deus nos prometeu foi que, quando chegarmos a uma natureza diferente, a uma fase diferente, a uma nova fase da humanidade, não vai haver isto. Esse sofrimento, estes problemas não vão existir. E outra promessa que ele fez associada a isto foi: eu compreendo que a vossa natureza agora acarreta sofrimentos, mas há uma coisa que eu vos digo: eu vou estar sempre ao vosso lado até terminar isto. E Paulo percebeu isto quando ele diz em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz isto, ele não diz: eu consigo suportar todos os sofrimentos, ou eu não vou ter sofrimento. Não. Ele sente-se confortado por duas coisas. Uma, Deus está ao meu lado neste percurso que eu não tenho, que me põe sofrimentos e dores e problemas
e perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas eu sinto que Deus está ao meu lado e Deus está ao meu lado. Segundo ponto, quando chegar a uma nova fase da humanidade, àquilo que nós chamamos habitualmente o céu, eu vou poder olhar para trás e perceber as coisas todas, porque é que foi assim, porque é que foi assado, ter um conhecimento verdadeiro e completo como nós hoje em dia não temos. Não é? É como se tu já tivesses estudado a matéria toda e chegas ao teste e já sabes coisas que no início das aulas tu desconhecias. O nosso tempo está mesmo a acabar. Eu só tinha aqui uma frase para dizer que achei extraordinária, que vem na lição de quinta-feira, que diz assim: quanto mais os homens aprendem acerca de Deus, mais admiram o seu caráter. E muitas vezes, desculpa Bruno, muitas vezes a humanidade não se apaixona por Deus porque não tem tempo para o conhecer. E se tivéssemos tempo para o conhecer, mais gente iria compreender este amor de Deus, não é? E aceitá-lo. Este foi um ano particularmente difícil para toda a gente, onde morreram muitas pessoas, infelizmente, e termos também a possibilidade de terminarmos o ano com uma mensagem, com uma nota de esperança, sabermos dizer, através da palavra de Deus, Deus está-nos a dizer: eu sei o que é que vocês passaram este ano, mas eu estive convosco, apesar de vocês não se terem percebido. E eu tenho um plano muito, muito melhor do que isto para vocês. É algo que é muito reconfortante saber. Nós perdemos pessoas que amamos, já sofremos também. Toda a gente passou um ano muito difícil, mas saber que temos um Deus que vai connosco pelo fogo e que está connosco no fogo também e que tem um plano para nós é extraordinário. Acho que chegou ao fim o nosso tempo. Resta-nos de desejar um bom Natal a todos e desta vez, ou melhor, este ano realmente aquela frase tão célebre de desejar a todos um bom ano, acho que nunca fez tanto sentido como neste momento, né? Em que, como tu dizias, passámos momentos complicados, ainda estamos a passar, mas temos aquela esperança que no final isto vai valer a pena e era como o Pedro Santos dizia ao início, é importante nós no dia-a-dia ser um pedaço do céu, não é? Nós fizemos aqui a nossa vida um pedaço do céu porque para chegarmos ao final e podermos festejar todos juntos. Da minha parte foi mais uma vez um prazer, desta vez neste formato diferente, mas para mim, para repetir, desejo a todos um bom Natal e acima de tudo, um bom ano, que 2021 seja bem melhor que 2020 e que possamos continuar a assistir às palavras cruzadas. Eu aproveito para dar um abraço ao Pedro que está na Irlanda, que nós possamos usar cada vez mais estas tecnologias para nos aproximar uns dos outros nesta época em que estamos afastados, é amar o outro. Exatamente. Não é? Dar um abraço a todos e também desejar que este novo ano possa ser bem diferente deste ano de 2020, bem melhor, com mais paz, com mais serenidade, com mais tranquilidade. São os meus votos e os meus desejos para este novo ano. Só também uma nota da minha parte, agradecer o convite, gosto muito de estar com vocês. E dizer que a vossa amizade, o vosso amor é uma bênção de Deus. Deus faz-se representar através dos amigos que eu tenho, do amor das pessoas que estão à minha volta e, portanto, num mundo em que há tanto mal, também há muito bom, também há tanto de bom para celebrar e numa altura em que estamos a celebrar o nascimento do bem e dessa criança que nos deu, que era o Messias e que nos deu fé e esperança, que possamos também entrar neste novo ano com esse sentimento de que há muitas coisas boas neste mundo mau e que nós podemos ser agentes celestiais na vida uns dos outros. Os meus votos para o próximo ano é que saibamos aproveitar todas as oportunidades para isso. Um abraço.